Olá, seja bem-vindo a mais uma live. Você que está assistindo essa gravação, seja bem-vindo. Meu nome é Camila Abidão e todas as terças às 19 horas eu tô aqui para falar com você sobre como multiplicar os resultados da sua empresa. Tá joia? Seja bem-vindo. Não deixa de compartilhar essa live aí com seus amigos que precisam ouvir sobre isso. Beleza? Gente, hoje o tema da live é um tema que a gente está conversando desde a semana passada, que é seja louco. Seja louco, seja louco, seja louco pra você ter algum tipo de sucesso na vida. Beleza? Bem-vinda aí, Tereza, bem-vindo, Marcelo, bem-vindo o pessoal que vai entrando. Mudei o horário da live, 19 horas. Pessoal, pra gente poder atender melhor as pessoas também, né? O pessoal já tá mais em casa, já tá mais tranquilo esse horário. E o tema da live hoje é seja louco mesmo. Camila, por que você tá falando isso? Gente, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que você quer pra tua vida, o que tá te impedindo de chegar nisso aí, nesse aspecto da sua vida, né? Não vou falar da vida como um todo necessariamente, mas aspectos profissionais, a gente pode entrar na seara pessoal também. O que é considerado normal hoje, né? E como que você vai fazer pra chegar até lá, beleza? E eu sei que assim, gente, desde a live passada eu tenho conversado com vocês que o mundo ideal, aquilo que você quer viver, não diz respeito a mim. Não sou eu que vou dizer pra você como você deve viver a sua vida, nem outras pessoas vão me dizer como eu devo viver minha vida, né? O mundo ideal pra você é aquilo que você julga adequado, é aquilo que você quer viver. Como é que eu posso dizer pra uma pessoa que é um músico, que tem um talento nato pra música, que não é pra ela viver de música, que ela tem que fazer um concurso público? Ou um cara que é engenheiro, que ele tem que ir pros esportes? Ou que sei lá mais o quê? Não sou eu que dito a vida da pessoa, não sou eu que digo que a pessoa tem que casar e ter filhos ou para outra que ela deva ser solteira. Somos nós mesmos que decidimos aquilo, quais são os parâmetros para nossa vida. Embora a gente ainda esteja ouvindo muitas pessoas ditando as regras, né? Quem são essas pessoas e qual o compromisso que essas pessoas têm com a nossa vida, a nossa realidade, em fazer acontecer, em passar conosco pelos desafios da nossa vida para elas terem tanto poder assim sobre a minha e a sua vida. Tá joia? A gente vai falar um pouquinho disso e eu tô falando desde a live passada, se você não assistiu, assiste lá, sobre o que é esse mundo ideal. E o mundo ideal é aquele que funciona para você, meu amigo. É aquele que funciona para você, minha amiga. É aquele mundo que é bom para você, que você realmente se satisfaz com aquilo, que você entende que, né, eu ouvi há um tempo atrás, acho que um mês atrás, uma pessoa falando assim, Camila, eu faço uma coisa que eu não me imagino fazendo outra coisa que não essa. Ela é empresária, ela tem uma clínica e ela faz alguns atendimentos, ela fala assim, eu não me imagino fazendo outra coisa. Você consegue imaginar falar isso? Eu não me imagino fazendo outra coisa, eu tô fazendo aquilo que eu sempre quis fazer, aquilo que faz sentido pra mim, né? Então é bom pra você, é bom para as pessoas que você serve, né? Você a serve ali como cliente, enfim, seja qual for o teu propósito, o propósito do teu business, aquilo que você trabalha para fazer. Então você faz aquilo, é bom para as pessoas que você atende. Então essa moça, por exemplo, faz um atendimento na clínica, as pessoas são curadas, né? Ela mexe com terapia, então as pessoas passam pelo processo de cura e ela faz parte desse processo, então é extremamente gratificante. É bom para quem trabalha com você, quem te apoia no teu projeto e tá crescendo junto com você. Então são pessoas que crescem nesse sentido, são pessoas que se desenvolvem pessoalmente, profissionalmente, que ganham ali, têm os seus ganhos, podem ajudar as famílias delas. Então todo mundo sai ganhando e quando você ganha, mais do que isso, você trabalha, você ganha, você pode ajudar a tua família, né? Você ajuda os seus, né? Se você é casado, enfim, por exemplo, você tem a sua família, seus filhos, ajuda familiares, pessoas próximas de você, você ajuda amigos, você ajuda terceiros, você ajuda até quem você nem conhece, né? Simplesmente porque você tem tanto que você transborda. Então, é esse mundo em que você a sua vida tem sentido, né? É onde você faz muito dinheiro ganhando essas coisas. E você, além de tudo, você faz isso mantendo a sua saúde em dia. Você tem um corpo bonitão, um corpo saudável que dá conta do recado. E quando você precisa descansar, você pode descansar, você vai descansar. Você supera limitações, mas respeita os seus limites. Então você vai respeita seu limite, você vai ter o tempo para descansar, para ter o tempo com a tua família, com os teus amigos, cultivar amizades verdadeiras e ter bons amigos. Amigos que te incentivam, que te botam para frente, que estão atrás do mesmo propósito que você, que tem a mesma vibe, a mesma energia, conhecer os lugares que você quer conhecer. É esse estilo de vida que eu tô falando. É um estilo de vida que faça sentido, em que as coisas são boas para você, para as pessoas ao seu redor e para o mundo.
E tem gente que quando eu falo sobre isso já fala assim, essa garota é louca, essa mulher é louca. Como assim? Ter essa vida extraordinária, uma vida empolgante, uma vida que eu só faço, que eu faço aquilo que eu amo, aquilo que eu adoro, né? Que todo mundo à minha volta tá ali, tem essa mesma energia, essa mesma vibe. Não existe isso, não existe esse tipo de vida. Não? Não existe mesmo, não? Certeza? Pra quem não existe? Pra quem não existe? Você acha mesmo que não é possível você trabalhar com o que você ama, com propósito, servir as pessoas, ajudar as pessoas ao teu redor, ganhar muito bem com isso, fazer muito dinheiro com isso? Você acha que não é possível ter amigos verdadeiros, você ter uma vida empolgante, você ir para os lugares que você gosta, você ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade de energia, você ficar emocionalmente a maior parte do tempo feliz, contente com aquilo que você tá, a despeito da situação, você ter saúde física, saúde emocional, saúde mental, né? Você poder servir outras pessoas que não podem te dar nada em troca, nada, zero em troca, tá bem financeiramente, multiplicar o teu dinheiro. Será? Ter um relacionamento bom com seus familiares. Meu amigo e minha amiga, tem gente que só de eu falar desse cenário fala, louca, não existe. Isso é pros outros, não é pra mim, isso é pros outros. Será? Será mesmo? Sabe por que que você não tem essa vida? Ou alguma pessoa que você conhece não tem esse tipo de vida, esse estilo de vida? Porque são pessoas que optam por ter uma vida normal. Uma vida bem normal. E é uma vida normal nos parâmetros do mundo, né? O mundo que a gente vive. Basta você parar e olhar, observar, né? Não é nada novo. Se você parar e observar, o que é normal hoje em dia? É de segunda a sexta, o povo trabalhar, chega sexta, sextou. Meu Deus do céu, acabou. Como se a pessoa estivesse ali trabalhando como escrava. Como se aquele dia a dia dela fosse uma escravidão, fosse pena, fosse quase, meu Deus, dá uma chicotinho o tempo todo, né? Não aguento estar nisso aqui. Não faço, eu odeio o que eu faço, como várias pessoas que eu já trouxe aqui de casos, de empresários trabalhando 16, 18 horas por dia para sustentar um estilo de vida maluco e de duas uma. Um deles ia se suicidar, ele pediu ajuda, e o outro ele dormia no trabalho. Então tem gente que vive essa vida e quando dá o sextou fala assim, meu Deus, tirem as algemas, né? Tirem as cordas porque eu tô indo ali, agora eu vou viver. Sexta-noite, sábado e domingo. De segunda a sexta eu não tô vivendo. Isso não é vida. Então isso é muito normal para muitas pessoas. Fazer um trabalho meia boca, né? Muita gente vai pro trabalho, finge que tá trabalhando, finge que tá produzindo, especialmente quem vende horas, finge que tá produzindo, e no final das contas, né, tá lá em WhatsApp, Instagram, TikTok, sei lá mais o que, fazendo nada. E aí chega no final do mês e fala assim, não, eu quero pelo meu trabalho. A pessoa, ela vende o tempo. O que você produziu, meu filho? Você vendeu suas horas, beleza, mas tu produziu nas suas horas? Você trabalhou aquilo pelo qual você está sendo remunerado? Não. Isso é normal para muita gente. Normal é isso. A vida da pessoa, ela trabalha com algo tão infeliz que ela não gosta, que ela faz tudo meia boca, né? Não honra aquilo pelo qual ela está sendo paga, e no final tá lá exigindo e esperando, pelo amor de Deus, me manda embora para pegar o seguro-desemprego. Isso é muito normal. Né? Sair pra tomar um café, passar uma hora no café, chegar sempre 30 minutos mais tarde, sair 30 minutos mais cedo, isso é super normal pra um monte de gente. Isso é normal. Qual é o resultado de uma vida de uma pessoa que vive esse normal? Normal pra muita gente é, mano, enquanto eu tô com tempo livre, estudar. O quê? Ler? Fazer curso? Vídeo que vai me edificar? Não. Ficar aqui vendo videozinho no TikTok, 27.483 seriados no Netflix corridos, maratonar, né? E só recebendo esse tipo de informação e sem crescimento nenhum, sem edificação nenhuma. Isso é normal pra muita gente. Normal pra muita gente é chegar sexta, sábado e domingo, mano, vamos passar por todos os bares e boates da cidade e vamos enlouquecer com a cara de cachaça, de drogas, passar o rodo. Às vezes não importa se eu tenho um compromisso com alguém, né? Se eu me aliancei com alguém e prometi ser fiel a ela. E viver a vida assim. Pra muita gente isso é normal. Pra muita gente isso é super normal. Esse é o normal de muita gente. E é por isso quando a gente fala de um estilo de vida
em que a gente constrói um negócio que tem propósito, que a gente gera transformação, que a gente ganha dinheiro com isso, que as pessoas ao nosso redor crescem, que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando pessoas melhores, que a gente cuida da nossa saúde, que a gente tem amigos verdadeiros, que tem uma vida emocionalmente feliz, para muita gente isso é loucura. Isso não é normal. Porque o normal é fazer as coisas desse jeito. É viver uma vida medíocre, boçal, em que não há um crescimento próprio, nenhuma contribuição com outras vidas, colher os resultados referentes a justamente esses comportamentos, aquela vida mediana, medíocre, uma droga. E aí começar a usar de artifícios para se sentir melhor, para se sentir, porque a pessoa ela sabe que a vida dela está uma droga, está tendo resultados ruins, que não são bons para elas, esses resultados não são bons para ela, não são bons para as pessoas ao redor dela, não são bons para a família dela, não é bom para ninguém, ninguém sai ganhando com isso. E aí ela vive esse normal. Então, para muita gente não tem vivido a vida que quer, a vida louca, que para muita gente é louca, por estar vivendo o normal, né? Muita gente que come desregradamente, come enlouquecidamente, não tem nenhum tipo de autocontrole e domínio próprio. Tem gente que acha que sacrificar a saúde, sacrificar a família, sacrificar os amigos, o período de descanso por dinheiro é normal. Acho, normal. Tem gente que acha que é normal valorizar o dinheiro acima das pessoas, fazer o jogo sujo. É isso. Tem gente, eu já conheci uma pessoa endividada, e um dia ele me falou. Eu falei assim, não, vamos resolver essa situação, né? Não dá pra viver assim. Ele, é normal, todo mundo tem dívida. Eu falei, é normal? Todo mundo tem dívida? Meu amigo e minha amiga, pode ser comum, mas isso não é normal, não. Muita gente pode estar passando por essa situação, mas isso não é normal. Isso não é normal, isso é anormal, isso é disfuncional. Disfuncional. Se você compra um computador e ele cumpre com o propósito do computador, é um computador que funciona normalmente. Mas se ele começa a dar problema, a dar defeito, ele não começa a cumprir o propósito dele, é um computador disfuncional. Ele tá anormal. Ainda que se tenha um lote inteiro de computadores que vieram com aquele problema, isso pode continuar sendo comum, mas isso não é normal. Você entende isso? Então, por isso, essas pessoas que têm vivido normal desse mundo, falar de uma vida diferente é loucura, porque ela não experimentou ainda esse tipo de coisa. E é disso que eu tô falando pra vocês hoje. Você quer viver uma vida que realmente faça sentido pra você, tu tem que ser muito louco, muito maluco, doidão e doidona. É isso que você tem que ser. E eu tô te convidando pra você ter isso, pra você viver isso. Engraçado que eu tive um tempo da minha vida, lá em 2016, que quando caiu a minha ficha, assim, fez sentido pra mim, eu começava a falar isso. Falava de forma consistente. Quando me chamam de doida, eu sei que eu tô no caminho certo. Porque tá todo mundo indo pra lá, pra esse normal dessa vida miserável, de trabalhar por dinheiro, né? Não tô falando que sobreviver é algo que a gente não deva se preocupar, não. Muito pelo contrário, mas é algo temporário. Você sobrevive, mas depois você cresce, você desenvolve. Eu já precisei trabalhar com várias coisas para poder me sustentar. Coisas que não eram as mais legais do mundo. É comum, mas não é normal viver a vida inteira assim. Uma vida em que você trabalha e produz uma titica. Tudo cresce. Tudo cresce. Se você não cresce, você começa o processo de decadência e morte. Eu perdi minha mãe com 16 anos de idade. Perdi minha mãe em um acidente de carro. E eu decidi, eu tinha lá com 16 anos, 17 anos, eu ia prestar vestibular ainda. E eu me enfiei na minha cabeça, eu sou de Goiânia, eu enfiei na minha cabeça que eu ia morar em Brasília, onde morava o meu irmão mais velho. Meu irmão tinha mudado para Brasília para fazer a UNB, um curso de engenharia. Eu falei assim, eu também vou para Brasília. Decidi, vou para Brasília, em Goiânia eu não vou ficar. 16 anos, 17 anos, fui prestar vestibular, prestei para a Federal de Goiás, prestei para a UNB. Não passei na UNB, que é a Universidade de Brasília, e passei na UFG, que é a Federal de Goiás. O que eu fiz? Falei assim, eu não vou ficar em Goiânia. Eu vou para Brasília. Eu não me matriculei. Eu falei, eu não vou me matricular porque eu não vou ficar. Vou para Brasília. E aí, não me matriculei. Fui fazer um cursinho, fiz 3 meses lá de cursinho.
Como a perda da minha mãe era muito recente, eu tava extremamente abalada ainda, tava muito mal. E fiz meia boca. Não sei nem como é que eu passei na UFG, entendeu? E fiz meia boca, mas eu passei na UNB. Passei na UNB e eu lembro que no dia da prova tinha uma mó carreata, tinha um negócio barulhento lá, atrapalhando a prova, mas eu sei que eu passei na UNB. Tempos depois eu descobri que meu pai tinha falado pra minha irmã, se a Camila não passar na Federal, ela vai trabalhar e vai pagar os cursinhos dela trabalhando. Porque nessa época, graças a Deus, eu tinha condições de meu pai sustentar os meus estudos. Enfim, passei na UNB. Eu era uma mocinha, eu era uma burguesinha. Era uma burguesinha em Goiânia. Eu larguei, por causa da minha decisão, um apartamento duplex com piscina privativa. Tinha 2 piscinas no prédio. Uma dessas piscinas era no meu apartamento, no apartamento do meu pai. Então eu larguei isso pra mudar pra Brasília. E quando eu mudei pra Brasília, eu fui morar numa kitnet de uns 29 metros quadrados, com meu irmão e minha cunhada, que já moravam em Brasília, e não tinha cama nem espaço para colchão na casa, a gente não tinha nada, eu fui dormir no saco de dormir na sala. E tinha uma TV assim, um sofá aqui do lado, a TV na frente, peguei minhas coisas, enfiei em volta da TV, falei, é o meu guarda-roupa esse negócio aqui, e fui viver minha vida. Fui viver minha vida. Então, uma das primeiras loucuras que o pessoal falava assim, você é maluca, que tá largando esse conforto, você passou na UFG, sabe, você mora aqui, você tem tudo à sua disposição para ir morar numa outra cidade, você não conhece ninguém. Sim, foi uma decisão que eu tomei. Isso é extremamente louco, mas foi a minha decisão. E eu vim para estudar. Só que a minha decisão acarretou em coisas que eu não esperava, consequências que eu não esperava. Então eu não tinha amigos, eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém na cidade, só tinha meu irmão, eu mal falava com meu irmão. A gente tinha muito problema de convivência. E eu morando dentro da casa dele. E eu era uma pessoa desafiadora de conviver, era muito folgada, muito folgada. E aí eu fui viver minha vida, né? E aí eu sei que eu entrei na faculdade, eu chorava todo final de semana querendo ir embora. Queria ir embora, mas eu falei assim, eu tomei minha decisão, eu vou conseguir esse negócio. E eu fiquei em Brasília estudando. Sei que nessa época eu me enfiava em tudo quanto é atividade. Na UNB você pode fazer vários cursos. Eu fiz filosofia oriental, aprendi sobre taoísmo, budismo, hinduísmo com um professor londrino. Uma coisa muito louca. Fiz vários cursos de sociologia, economia, antropologia, filosofia, administração, psicologia. Gente, até educação física, uma matéria chamada Jogos Recreativos eu fiz. Fui me enfiando nesse tanto de coisa. Fui trabalhar como assistente de cerimonial em casamento. Fui trabalhar como assistente fotógrafo em casamento. Porque o meu pai me dava dinheiro para sobreviver e se eu quisesse alguma coisa a mais, eu que me virasse. Tudo certo, beleza, maravilha. Conheci a parte boa da vida. Já estava em idade produtiva, podia muito bem me virar. Então me dá ali o tempo para comer e o resto ficava comigo mesmo. E eu comecei a me enfiar nessas situações aí pra ver se eu ganhava um extra, né? E aí eu fui estagiária do Banco do Brasil, eu praticamente pagava para trabalhar, mas eu queria aprender, eu queria estar produzindo alguma coisa, né? Eu queria fazer algo com a minha vida, algo que fosse relevante. E aí nesse tempo eu consegui o meu primeiro emprego, de fato, que foi como vendedora de uma loja conhecida aqui em Brasília, chamada Mormai. Foi meu primeiro emprego, hoje eu conheço o dono de lá, assim, eu até falo, você me deu meu primeiro emprego foi com você, eu me lembro de você, né? Era muito espivitada, vendia pra caramba, falava muito. E aí foi o meu primeiro emprego, e eu lembro que nessa época, o povo que me conhecia falava assim, você não precisa trabalhar, Camila. Você não precisa, pra que você tá fazendo isso? Tá querendo se provar pra quem? Né? Você é maluca, pra que você tá fazendo isso? Eu falava, porque eu quero produzir, eu quero aprender, eu quero fazer algo de relevante, algo de importante com a minha vida. Eu não quero ser um peso morto na terra, eu não quero ser um peso de porta. Eu quero ser útil, eu quero fazer algo com a minha vida. E eu sei que eu comecei a fazer isso. E ali, finalizando a UNB, já querendo, falei, cara, eu vou engatar num outro estudo, eu quero me especializar, isso aqui, beleza, foi legal, mas eu quero uma coisa maior. Publicidade e propaganda, que foi o curso que eu passei, não é muito, eu quero mais, eu quero aprender mais. Eu lembro que nessa época eu também trabalhei quase de graça para uma loja fitness, que é conhecida hoje em Brasília, fazendo marketing, porque eu queria ter a experiência do aprendizado de marketing. E aí, finalizando o curso, falei assim, eu quero continuar, eu vou fazer um MBA. Um MBA em marketing. Quero só aprender marketing, o que tem de marketing, MBA, vou fazer esse trem. E aí,
Procurei na FGV em Brasília, só que o MBA ele tem uma característica de você já precisar estar no mercado para ver troca com os alunos. Então, networking é uma característica relevante para quem vai fazer MBA. E eu não tinha nenhuma experiência significativa. Eles me recomendaram outro curso. Falei, muito obrigada, mas eu não quero, eu quero MBA em marketing. E aí eu comecei a pesquisar no Brasil e eu achei em Goiânia uma escola que era conveniada da FGV, não tinha uma FGV lá, mas conveniada, e eu virei e falei assim, eu vou testar, vai que, né? E aí eu mandei lá o e-mail na época, fiz a entrevista, passei pelo processo seletivo, passei. Falei, tô indo embora, galera, vou embora pra Goiânia. Voltei pra Goiânia, fui fazer esse MBA em marketing, sensacional. Até que eu também entrei numa confecção para atuar como gerente de marketing nessa confecção. Foi uma experiência muito doida. Muito maluca, mas foi muito interessante tá com o pessoal, enfim. E aí eu falei assim, só que eu preciso botar esse negócio em prática, eu preciso aprender. Ah, minto. E eu ainda fui entrar numa agência de publicidade. Nessa agência de publicidade, né, eu captava muitos clientes, né, conseguia fazer alguns fechamentos bem interessantes. E aí, só que eu fazia atendimento publicitário, eu não fazia marketing, eu tava estudando marketing, eu queria marketing. E aí, eu fui sair com a minha irmã, a gente foi pra Em Goiânia tem muito boteco, né? A gente não tava bebendo, a gente foi almoçar, mas é muito boteco. Tinha um boteco lá, nós fomos almoçar nesse boteco, e aí chegou uma amiga dela, e eu falando, poxa, tô aprendendo, eu preciso botar esse negócio em prática e tal. Ela falou assim, olha, meu ex-namorado tá implantando o departamento de marketing da empresa dele, manda seu currículo. Às vezes ele topa. Mandei o meu currículo, me chamou pra entrevista. Vai eu despencar de Goiânia pra Brasília de novo. Falei, tô indo aí. Você pode vir amanhã? Posso ir amanhã. Vambora. Cheguei em Brasília. Fui fazer a entrevista. Ele falou, gostei do seu perfil, gostei de você. Quando você pode começar? Quanto tempo? Você mudaria pra cá? Eu falei, mudo. Claro que eu mudo. Eu, assim, tinha conversado com ninguém, tinha conversado com nada, tinha dinheiro pra nada, sabe? Como que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou fazer, vamos fazer esse negócio. Aí ele, quanto tempo você precisa? Eu falei, um mês. Dá um mês aí pra organizar, procurar um imóvel, fechamento, tem que, né, fazer seguro, procurar fiador, etc, não sei das quantas, então eu preciso desse tempo. Sei que eu comecei efetivamente a trabalhar no dia 1º de fevereiro de 2010. Foi uma data bem marcante pra mim. 1º de fevereiro de 2010. Tá eu trabalhando como gerente de marketing do Sushi Louco, gerenciando apenas a mim mesma, porque não tinha ninguém a ser gerenciado. Era um departamento que eu estava implantando. E eu sei que o povo também me chamou de muito louca por eu simplesmente... A Camila não tem raízes, ela não tem casa, ela vai, ela volta, ela vai pra onde tá a oportunidade. Naquela época fazia sentido pra mim, e eu fiz essa escolha, e eu vivi a minha escolha. E aconteceu que eu dentro da empresa também decidi, comecei a ter grana e tudo mais, trabalhar, a gente começou a crescer e tudo mais. E aí eu falei o seguinte, eu tava vendo vários investimentos e aí eu decidi fazer um investimento num quiosque de frozen yogurt. Eu não tinha dinheiro para fazer um investimento no quiosque, eu tinha dinheiro para ter uma vida confortável, mas eu sabia de linhas de crédito, então eu nunca tinha feito uma linha de crédito, vai eu fazer uma linha de crédito. Nessa época eu tinha acho que uns 22 anos, 23, não lembro. Tinha lá os caminhos para fazer isso. Fiz o investimento, 1 ano e meio depois estava eu falida, endividada, perdendo um apartamento com esse quiosque. Foi uma decisão minha, uma decisão que eu tomei aos 23 anos de idade, muito louca, mas eu fui lá e fiz e sei exatamente o que é falir. E aí eu trabalhava tanto tempo dentro da empresa que eu acabei me relacionando com uma pessoa dentro da empresa, né? Passei quase 5, 6 anos com essa pessoa dentro da empresa e ao final foi uma empresa que eu ajudei a construir. Quem conhece a minha história de perto sabe exatamente qual foi o meu trabalho, quais foram as minhas contribuições. Os franqueados, graças a Deus, respeitam muito o meu trabalho. E quando eu me relacionei também foi um negócio, né? Você vai se relacionar com uma pessoa do seu trabalho e a sua carreira. Eu tomei a decisão, fui lá e fiz, entendeu? E colhi as consequências. No final, não deu certo o nosso relacionamento e eu falei assim, eu vou vender minha parte da empresa, porque eu não quero ficar aqui. 6 anos de construção de um relacionamento e de uma empresa com muito suor, muito sangue, muita lágrima. Quem constrói a empresa e faz crescer sabe que exige suor, exige gordura, existe sangue, exige lágrima na construção de um negócio, é muita energia, muito tempo. Esse mix do pessoal com o profissional, pra mim, teve esse resultado. E eu decidi, então, sair. E eu falei, eu vou vender minha parte da empresa. O povo, você é maluca?
Você é sócia da empresa. Você tem participação na empresa. Você ajudou a construir isso aqui. Você vai sair. Eu falei, eu vou sair. Se eu já fiz uma vez, eu vou fazer de novo. Eu vou sair. Eu não quero ficar. A decisão é minha. Eu decido isso pra minha vida. E eu decidi sair. E ao vender parte da minha empresa, a empresa com um valuation muito bom, eu saí com uma grana, uma bolada preta, que eu passei praticamente um ano finalmente investindo em mim. Camila, você é louca? Talvez, mas eu decidi viver a vida e eu fui lá fazer aquilo que eu acreditava que era certo. E aí eu tava muito perdida nessa época, eu decidi que eu precisava entender exatamente do que eu gostava, me conhecer mais, afinal eu tinha lá meus 30 anos de idade, e eu precisava, aos 30 anos de idade, saber do que eu gostava, o que era importante pra mim, que eu tinha me perdido no meio do caminho. Não sabia mais, eu tava vivendo muito outras coisas, outras vontades, outras pessoas, né? Outras regras ditavam quais seriam o caminho da minha vida, e ali eu decidi que eu ia fazer diferente. E aí eu peguei essa grana, passei, gente, quase um ano praticamente só estudando. Eu investi muito, muito, muito dinheiro na minha educação. Mas muito mesmo, né? Viajei pela primeira vez sem ninguém, nenhum acompanhante, nada, zero, sem conhecer ninguém, sem nenhuma agência de turismo, nada. Com 30 anos, a primeira vez eu viajei sozinha, né? Apesar de tanta ousadia que eu falava viajar de avião, eu fui para São Paulo para um evento totalmente sozinha, sem conhecer ninguém. Tem gente que depois de velha não faz isso. E eu fiz com 30 anos. E aí eu peguei, sei que eu fui, fiz tudo isso e comecei a fazer investimentos. Falei, cara, eu quero investir em negócios. E quando eu quebrei lá atrás, uma pessoa que eu amo muito e em quem eu confio virou para mim, olhou nos meus olhos e falou assim: Camila, você não serve para empreender. Você serve para ser uma pessoa técnica, trabalhar para os outros. E eu não vou mentir para vocês que isso doeu. Doeu. Porque quando uma pessoa que a gente ama, que a gente admira, fala com a gente, isso tem peso. Não é um estranho. É uma pessoa em quem a gente confia. Só que ao mesmo tempo alguma coisa bloqueou aquela mensagem. Eu falava, olha, entendo, mas não. Não acredito 100%. Não acredito. E quando eu comecei a fazer os investimentos, eu já tinha quebrado, tinha saído com uma nota preta, comecei a ousar, eu sempre fui muito prudente, muito previdente em relação a finanças. Eu falei assim, eu vou fazer algumas coisas diferentes, eu vou ousar. E eu comecei a investir em mim, investir em negócios que eu não conhecia para começar a conhecer. E novidade, muitas vezes, gera perda. Porque a chance da gente acertar de primeira, e vocês já me ouviram falar isso várias vezes, é desafiador. Então eu tive muitas primeiras vezes, muitas primeiras tentativas em vários negócios que não deram certo. Quais foram os resultados desses negócios? Problema financeiro. Eu errei. Errei bastante em várias coisas, né? E esse negócio de eu ter errado me gerou prejuízo. E um prejuízo expressivo, que chegou um momento que eu tinha 70 centavos na minha conta, dívida com o banco, ninguém mais me emprestava dinheiro e eu precisava ir atrás do meu sustento. Pessoas estavam tentando me dar emprego e eu não queria o emprego, porque não dava mais. Depois que eu saí do sushi, eu ainda tentei fazer uma tentativa em uma empresa. Não deu certo. Eu cheguei na empresa já com mentalidade de dona. Eu cheguei falando assim, cara, era para eu vender, era para fazer vendas, e eu virava assim, mas de que adianta eu vender se eu tô vendo um monte de problema de operação e financeiro? A gente tem que corrigir isso, porque eu posso botar 800 mil reais aqui para dentro, mas se você não fechar as brechas, né, as rachaduras do teu financeiro, vai sair 800 mil reais. A gente só vai ter mais trabalho e ganhar a mesma coisa. Não faz sentido isso. Vamos corrigir isso, que é a parte de gestão, de administração. Então não funcionou muito tempo, porque eu fui contratada para vender, eu não vendi, eu queria arrumar a empresa, né? Mas enfim, valeu a tentativa, mas ficou muito fixo na minha mente de que não dava mais para eu trabalhar para outras pessoas, eu queria construir um negócio próprio. Eu tomei essa decisão e eu assumi os riscos e colhi as consequências relativas a isso, entende? Então sim, eu passei por momentos bem desafiadores de dificuldades financeiras.
É vergonhoso. Tô até conversando com uma moça que tá passando por um problema desse, pagando as contas atrasadas, e eu sei exatamente como é esse sentimento de você sentir vergonha, né? Quem gosta de fazer as coisas de um jeito correto, de honrar compromissos, quando você não consegue honrar um compromisso, isso gera constrangimento, isso gera. É desagradável. Né? E foi um período de amadurecimento, de eu assumir que eu precisava de ajuda, que eu precisava conhecer mais, que eu não podia ser arrogante, não podia ser orgulhosa e que eu precisava aprender mais e mais. E também um momento de profunda construção de resiliência, mas muita resiliência. E me preocupar cada vez menos com a opinião que os outros tinham a meu respeito e compreender que eu estava passando por uma fase e que eu ia sair dali, não sabia como, mas que a opinião dos outros não era a coisa mais importante. Mais importante era eu sair daquela situação e construir aquilo que eu queria construir. Entende? Então foi um processo de bastante amadurecimento, bastante desenvolvimento de uma inteligência emocional que eu não tinha antes. Que a coisa ainda estava mais fácil. Eu empreendi no negócio dos outros e eu acabei me tornando sócia e parceira dos negócios dos outros. É muito comum acabar virando parceira por causa desse intraempreendedorismo. Entende? E aí, diante disso, um desses cursos que eu fiz, eu comprei um pacote de algumas dezenas de milhares de reais. Eu nunca tinha feito aquilo. Eu comecei a fazer uns investimentos muito loucos. Eu paguei 20 mil reais no processo de coaching para mim. Paguei algumas dezenas de milhares de reais num pacote de vários cursos e treinamentos. E aí, gente, quando eu paguei, eu falei assim, eu vou pagar esse negócio. Eu vou fazer isso, nunca fiz, vou começar a fazer esse trem que eu não fiz ainda. Paguei, passei o cartão. Na época, como eu movimentava bastante dinheiro, meu limite estava bom, sabe? E aí... e aí eu lembro que eu fui pro hotel, tava de Airbnb. Fui pra casa, na verdade, né? E aí eu lembro que naquela noite, eu acordei com um ataque de pânico. Acordei com um ataque de pânico. O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu nunca fiz isso na minha vida. O que você tá fazendo com a sua vida? O que eu fiz naquela noite com um ataque de pânico? Eu falei, eu já paguei esse negócio e eu tô achando que eu vou morrer porque vai dar tudo errado, eu vou perder o dinheiro todo, eu vou morrer, eu preciso resolver isso. Eu formalizei uma ideia que eu tinha na minha cabeça de um projeto que eu queria colocar em prática para ajudar pessoas com aquilo que eu já tinha aprendido, que eu já tinha feito em outras empresas. Eu falei, eu vou começar a ensinar as pessoas isso que eu já sei. Esse foi um projeto embrionário que eu botei em prática, que eu vou contar para vocês, de cursos que ajudou pessoas, que gerou mais clientes, que fez as pessoas empreenderem. Foi uma coisa extraordinária por causa dessa decisão que eu tomei. E virou um projeto embrionário daquilo que acabou se tornando de uma forma muito mais profissional, né? Que foi o método CEO que eu lancei o ano passado. Então, essa decisão maluca que eu tomei gerou resultados também para minha vida e para outras vidas também, né? E foi tão interessante que um curso que eu tava... Eu vivia sempre com um casal super animado, a gente ficou muito amigo. E todos os cursos, a gente passava pelos cursos, a gente sempre encontrava, a gente até juntou pra fechar um Airbnb juntos, e eu lá com eles. Só que eu virei e falei assim, gente, é o seguinte, a gente tem que fazer networking, se ficar só nós três, a gente não vai conhecer ninguém, porque a gente se fecha no grupo, né? Faz o seguinte, vocês ficam pra aí, eu vou dar um rolê aí, ver se eu conheço mais gente. E aí, num desses cursos, eu fui dar o rolê, assim, achava o povo meio desanimado, tava com um grupo muito animado. E eu sentei do lado de uma moça, de uma mulher. Aí, oi, tudo bom? Tudo bem? E tal. Quem é você? O que você faz? E tal. E eu comecei a contar a minha história. Aí ela, vamos trocar contato? Eu falei, vamos trocar contato. Trocamos o contato. Eu sei que vocês lembram que eu contei do ataque de pânico e que eu formalizei o projeto? Pois é, decidi botar o projeto em prática. Arrumei um grupo, um casal de amigos também, a gente foi lançar esse projeto. Eu sei que eu divulguei esse meu curso em vários grupos de WhatsApp na época. Saí divulgando. Quem estava em um desses grupos? Essa moça, que quando eu fui dar o rolê para fazer networking, conheci e a gente trocou contato. Então ela me conhecia, ela viu a divulgação do meu curso e sabia quem eu era e sabia qual era a minha história. Em resumo, esse curso, que eu achava que ia ser um trem desse tamanhozinho, virou um negócio que apareceu gente do Distrito Federal, que o curso foi realizado em Brasília, pessoas de Goiás, pessoas de Santa Catarina, vindo conhecer e participar de um treinamento para evolução de negócios, que foi o projeto embrionário que deu origem ao método CEO.
Eu sei que o pessoal saiu super empolgado, construindo negócios. Eu tenho até uns depoimentos bem legais, pessoas falando, olha, ai, Camila, foi assim, foi uma virada de chave, né? Quando eu realmente entendi o que era empreender e tal. Eu falei, minha vida, eu sei exatamente o que você tá passando. E aí, uma dessas pessoas lá de Santa Catarina virou minha cliente também em outros processos. Ela também trabalhava para outra pessoa. Ela também saiu, foi empreender sozinha. E o negócio começou a virar. Então, aos trancos e barrancos, por causa dessas decisões malucas, muitas delas descompensadas, né? Muitas delas, graças a Deus, assim, eu tive pessoas que me auxiliaram no processo, a quem eu tenho profunda gratidão, porque se eu tô vivo, comendo, saudável, é por causa de algumas pessoas que me ajudaram nesse período, né? Essas pessoas, eu consegui botar em prática mas muitos dos meus sonhos e daquilo que eu acreditava que funcionava. Então, quando eu tava com 70 centavos, meu amigo e minha amiga, endividada, sem ter comida na geladeira, sem ter dinheiro pra gasolina, e falar assim, o que eu vou fazer agora? Porque eu não sei mais de onde tirar dinheiro, e você dá um jeito e faz esse dinheiro aparecer, você vê que tudo é possível. E o pessoal falando, vai arrumar um emprego, vai arrumar, não, eu tenho uma amiga aqui que pode te ajudar. Falar, não vou. Eu vou fazer isso que eu tô acreditando. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. E uma coisa que eu tinha claro na minha cabeça, eu falava, gente, meus pais, eles saíram do nada. Do nada. E construíram. Eu cheguei à frente, eles passaram o bastão pra mim, eu tenho estudo. Minha mãe não teve o estudo que eu tenho. Eles passaram o bastão pra mim em condições muito melhores. Por que impede? Que impede eu e você de irmos além do que nossos pais foram? Pô, essa galera sangrou até aqui, a gente vai pegar o bastão e deixar cair? Não, vamos não. Então é isso que eu não concebia. Eu falava, cara, eu tô com medo, vou com medo mesmo. Eles, em situações muito mais desafiadoras, conseguiram construir algo que é louvável. Eu tenho que ir além, é minha responsabilidade ir além, fazer mais com isso. Mas muito além. Entende? As condições estão muito mais favoráveis. E se eu não tô fazendo, eu não tô sendo competente, eu tô sendo preguiçosa. E eu não aceito isso. Então, e foi muito interessante que nessa época eu comecei, falei, cara, eu preciso conhecer gente. E eu comecei a me movimentar. Então, participando em grupos de WhatsApp, vários clientes meus, inclusive, gente, tem vários grupos de empresários, entrem nesses grupos, se coloquem, se apresentem, mostrem o trabalho de vocês. Algumas dessas pessoas lá dentro, foi o que eu fiz, vieram me procurar. Não era a pessoa mais assim, competente do mundo, mas era uma pessoa extremamente bem relacionada. Me apresentou outras pessoas que viraram clientes excepcionais, com contratos muito grandes, muito expressivos pra mim. Então foi uma construção de um negócio que o povo falava, você é maluca de estar fazendo isso? Sou, e daí eu tô fazendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero, e uma hora vai dar certo, uma hora vai funcionar esse negócio. Tem que funcionar, funcionou para outras pessoas, vai funcionar para mim também. Então, eu fechei contratos gigantes. E olha que engraçado. Formei em publicidade e propaganda. Fiz um MBA em marketing. Me aventurei na época que eu estava no Sushi Louco em fazer um MBA executivo, com foco em gestão de negócios. É para quem quer ser CEO, né? Eu não terminei esse segundo MBA, mas lá em 2016 para 2017, eu fiz uma formação em coaching. Fiz a grade todinha lá da FEBRACIS, que é a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Com mais de 30 anos de idade, eu falei assim, eu vou fazer esse negócio. Eu mudei de carreira. Teve época, meu pai até falou assim, mas você fez faculdade para um negócio, agora vai mudar. Você falar isso para um jovem hoje é loucura, né? Mas para a geração anterior, que o pessoal vivia 20, 30 anos numa carreira só, numa mesma empresa. O que você tá fazendo? Tá maluca? Mudando de carreira? Tô mudando de carreira. Tô indo. Vou fazer esse negócio. Tá funcionando com aquilo que eu aprendi na experiência. Agora eu vou usar mais ferramentas, potencializar esse negócio, botar em prática. Botando tanto em prática que um dos clientes que eu fechei bateu recorde histórico de faturamento. Em 15 anos de empresa, nunca tinha faturado tanto, faturou. Eu falei, esse negócio funciona, claro que eu vou fazer isso. É bom pra mim, bom pros outros, bom pra todo mundo sai ganhando. É isso que eu quero fazer, entende? Um pessoal que saiu melhor financeiramente, profissionalmente e pessoalmente. Pessoalmente, eu vi pessoas crescendo. Nessa empresa, uma pessoa não tinha pra onde crescer, ela chegou no nível máximo da empresa. Camila, depois do que eu aprendi, eu não tenho condições de eu falar para os meus funcionários para expandir a mente, para crescer aqui, e eu que expandi minha mente permanecer aqui. Fui embora. Ela foi embora, foi para Irlanda, empreender na Irlanda.
Como é que a gente não fica feliz com isso? Pra mim isso fez sentido, entende? Então eu comecei a fazer esse tipo de coisa também. E engraçado que quando eu fiquei solteira, não fiquei solteira e fiquei dentro de casa, não. Mas depois eu realmente me tornei cristã, né? Quem me conhece de perto sabe que eu sou cristã. E aí, na época, eu virei e falei assim, mano, é o seguinte, vou ficar quieta, não vou fazer nada, não vou beijar na boca de ninguém. E só vou beijar na boca do homem com quem eu casar. É isso aí. E eu ainda repeti, olha que maluca. Eu falava assim, olha, e o homem que for namorar comigo, ele vai ter que entender que o negócio vai ter que ser mais rápido. Ele vai ter que namorar e querer casar logo, porque eu quero casar logo. Entendeu? Sabe quanto tempo isso demorou? Quase 2 anos. Povo, você é maluca? Você é maluca? Sei lá quanto tempo você passou aí, né? Saiu de um relacionamento, foi pra outro, nunca ficou sozinha, vai ficar 2 anos sem nem dar um beijinho, um selo. Não vou. Não vou. E te digo mais, o cara que chegar, ele vai ter que casar logo, porque vai ser assim, porque é assim que eu quero e é assim que eu acho que vai ser. Eu fiz uma meta, como uma boa coach daquilo tudo que eu tinha aprendido, fiz uma meta neurologicamente correta, uma meta smart, pra meta marido. E eu botei que eu ia casar no dia 14 de julho de 2017. Eu não casei no dia 14 de julho de 2017. Eu conheci o meu marido no dia 13 de julho de 2018. 364 dias depois. Naquele 13 de julho, nós nos conhecemos. Dia 27 de julho, ele me pediu em namoro. Dia 25 de agosto, ele me pediu em casamento. Dia 15 de outubro, nós nos casamos. 3 meses depois que nós nos conhecemos. Pois é, você é louca, hein, Camila? Mas aconteceu. Entende? Aconteceu. Então a gente fez isso também. No ano seguinte, em 2019, a gente tinha chegado, ainda estava numa loucura da vida. A gente não tinha dinheiro para fazer um festão, não tinha mesmo, sabe? Várias situações financeiras, começando a empreender. Quem tá em início de negócio, eu vou te falar, não respeite o seu início. Ele é desafiador, é o momento que você tá criando a fundação do teu prédio, é o momento que você tá arando a terra do seu plantio, da tua fazenda. É aquele momento que você suja as mãos mesmo, dá trabalho, cansa, sua, mas vai chegar o fruto. Vai chegar o fruto. Já cresci negócios o suficiente para te dizer que vai chegar, tá bom? E aí, lá em 2019, nesse início de projeto e tudo mais, né, tendo errado muitas coisas e tudo mais, nós decidimos fazer uma festa de casamento. E aí, qual a data que eu escolhi? 27 de julho, foi o dia que eu fui pedir em namoro, né? E aí, só que eu decidi resolver arrumar as coisas do casamento 45 dias antes. Então, em 45 dias antes da minha festa de casamento, da data, eu fui lá ver vestido, ver decoração, ver buffet, ver isso, ver aquilo, sem dinheiro, sem nada. Eu acho até que eu deixei um pouquinho pra depois, que eu falei assim, será que eu vou fazer esse negócio mesmo? Se ainda dá tempo de cancelar esse negócio, porque eu não vou ter dinheiro pra fazer isso tudo aí. Eu sei que eu decidi fazer. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Confiando em Deus, falei, Deus, não me envergonhe. Eu vou fazer esse negócio. Vou fazer, Senhor. Vou fazer. E eu fui lá e decidi fazer. 45 dias, arrumei cerimonial, arrumei buffet. Um buffet AAA, sem brincadeira, AAA. Arrumei banda, eu queria banda, tive banda. Iluminação, decoração, a coisa mais linda, meu casamento. Vestido maravilhoso. Gente, fotógrafo, vídeo, tudo. Bolo, doces, as coisas mais finas. Eu falar algumas das marcas aqui, são marcas, quem é de Brasília sabe que são coisas finas. Sem dinheiro. Eu não tinha dinheiro pra pagar. Eu paguei, deve ter pago uns 20% da festa, não sei. E eu fiz esse negócio, quando eu decidi. Pô, você é louca, 45 dias pra fazer uma festa, eu sou louca, eu vou fazer esse negócio. Vamos fazer, a gente decidiu fazer, vamos fazer. Vamos fazer esse negócio. E ele aconteceu. Foi um casamento foda. Só os loucos sabem. Sabe? A coisa mais linda do mundo. E a gente decidiu fazer, foi lá e fez. Certo? E aí, outra coisa, quando eu me tornei cristã também, aí que eu era muito doida, né? Era de uma vida de farra, de sair todo final de semana, louca, maluca, desvairada. De repente, começar a ficar em casa, mais de boa, né? Tranquila, vestir de uma forma mais de boa, né? O povo, você é maluco, não beijar na boca. Como assim, Camila? Pois é, eu sou doida, decidi, eu tomei a decisão e vou fazer isso mesmo, né? Então, o que eu quero dizer aqui pra você, quando eu entrei nos 300 também, já entrei... Um mês depois, eu entrei como coordenadora dos 300.
Passou o outro mês, já tinha mais 2 conselhos como coordenadora. Passou 2 meses, fui convidada para gerenciar todos os coordenadores. E aí foi quando o Euro me convidou. Porque a gente está expandindo para Goiânia, a gente quer uma pessoa para cuidar daqui de Brasília. E eu, com ousadia, falei assim, não me vejo mais trabalhando para ninguém. Se você quiser trabalhar comigo, a gente pode conversar. E foi quando a gente começou a ter a parceria e sociedade. Sou uma louca para fazer isso. E quando a gente foi negociar a sociedade, eu falei, eu quero 50%. Quero a metade. E quanto que você vai investir? 0. Só uma louca pra fazer isso, gente. Não é normal isso, não. Isso não é normal. Entende? E louca também. Depois dessa história toda, decidi falar o seguinte. Ótimo, deixei aqui redondinho, vai escalar, vai ser um sucesso esse negócio. Mas eu tô indo, já deixei prontinho pra você, escala esse negócio. E vai escalar. E vai ser um sucesso. E eu tô dentro participando. Mas eu vou agora tocar aquela empresa que eu fundei, que eu deixei ela de ladinho enquanto eu tava aqui. Eu vou tocar, vou fazer esse negócio crescer, porque eu realmente acredito na educação empresarial por meio das pessoas. Eu acredito nisso, porque isso aconteceu comigo, isso aconteceu com as pessoas com quem eu trabalhei, isso tem acontecido com várias vidas. Então, isso é uma coisa louca. Até uma amiga, uma cliente que virou uma amiga minha, falou assim, Camila, tem gente que acha... Ela não sabia que eu ia fazer essa live hoje. Ela falou assim, a gente faz umas coisas loucas, né? Trocar o certo pelo duvidoso. Eu falei, minha amiga, é o tema da live hoje, loucura. Entende? Entende o que eu tô falando? Então, o que eu quero dizer pra vocês que a vida que você quer, ela não vai ser uma vida normal. Se você quiser realmente viver uma vida que é empolgante, nos seus termos, se você quiser construir uma empresa que faça sentido pra você, se você quiser fazer aquilo que você ama, que você vê diferença na vida das pessoas, que a tua entrega é uma entrega massa, sabe? Não importa o que você faça. Tem gente que fala assim, ai Camila, mas eu não trabalho, não sou médica salvando vidas, eu vendo roupa. Meu amigo e minha vida, você trabalha com autoestima, imagem, autoimagem das pessoas. Quem trabalha com lingerie pode salvar um casamento que tá com falta de sexo. Você pode fazer isso. Uma pessoa que trabalha com restaurante pode prover entretenimento para uma família, para amigos. Você não tá entendendo o seu propósito. Quando você faz isso com honra, dando o seu melhor e realmente pensando nas pessoas, e você consegue construir um time que entende isso e vai contigo servir pessoas, transformar a vida de pessoas por meio... O que você serve, a forma como você serve é um instrumento, uma ferramenta para servir pessoas. Entende? E você consegue construir um time, ver seu time crescendo, pessoalmente, profissionalmente. Todo mundo ganhando dinheiro com isso. Você cuidando de si, da sua saúde emocional, da sua saúde física, dos seus relacionamentos, da tua família. Você crescendo nesse sentido, podendo fazer as coisas que você ama, que você quer, tomando essas decisões. Meu amigo, você não faz isso com uma vida normal. Você não pode ser normal. Não o normal desse mundo, não. Que fala que você tem que trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18, qualquer coisa, desde que você cumpra seu horário, tá ok. Trabalhando pra, meu Deus, quero ser demitido pra ganhar um seguro-desemprego. Sacrificando tua saúde, tua vida, tua família por causa de dinheiro. Jogando um jogo sujo por causa de dinheiro. Ou você escolhe pagar o preço de abandonar essa vidinha medíocre e normal pra viver a vida que você quer. Ou você paga o preço de abrir a mão da vida que você quer pra viver essa vida aqui. Tudo é uma questão de escolha. Você escolhe se você quer ser normal ou se você quer ser louco. Você escolhe. E eu não vou falar que vai ser fácil, não. Não vou mesmo. Porque você vai ter que sacrificar, sabe o quê? Medo, insegurança, preguiça, covardia. Você vai precisar sacrificar essas coisas. Todos os dias. Você vai precisar desenvolver tua força, tua resiliência, tua diligência, tua coragem, tua fé, tua alegria, habilidades de lidar com pessoas. Você vai ter que desenvolver amor para amar pessoas. Vai ter. Mas não fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um vai ter a vida que merece. Os resultados da vida que você escolheu viver.
E eu quero dizer pra você que pra você viver esse tipo de coisa, você tem que entender que a única pessoa que pode tomar essas decisões é você. Ninguém mais pode tomar essas decisões. Mas ninguém mesmo. Eu precisei enfrentar a família, o ridículo de falhar na frente das pessoas, de criar vídeos pra nenhuma audiência, pra ninguém. Tive que vencer o medo da crítica, o medo da rejeição. Você vai ser a pessoa que vai ter que enfrentar isso. Você falhar em público, pessoas que vão vir adversas se opondo às suas decisões, isso vai acontecer demais. Pessoas muito próximas a você, que por amor a você, não querendo te ver sofrer nesse processo, vão falar, para com isso, para com isso. E se você não estiver firme, entendendo o que você quer, você vai ouvir as pessoas. Mas se você entender que você é responsável pela vida que você quer viver e não outras pessoas, não outras pessoas. Não é seu cônjuge, marido, esposa. Não são seus filhos. Não é teu pai. Não é tua mãe. A única pessoa que vai ser responsável pela tua vida é você. Com essa consciência de que você é responsável pelos seus resultados, não importa. Não importa. Camila, vai dar tudo certo? Não. Vai errar muito. Só erra muito quem fez muito. Quem faz pouco erra pouco. Não existe isso de pessoas, grandes realizações, errar pouco. Não existe isso. Não existe. Ou ela está fazendo a mesma coisa que outras pessoas já fizeram, by the book, ela não está empreendendo nada novo. E mesmo quem está testando em caminhos que outras pessoas já trilharam, a chance de errar é muito gigante. Especialmente se você vai fazer algo extraordinário. Não é o ordinário, não é o comum. É o extra, além do ordinário, além do comum, além do normal. Entende? Para você saber também como você pode lidar com isso, é compreender que, de forma geral, o mundo ele tá indo para um lugar. Com essa vidinha normal. Então, essa vida que as pessoas estão indo, com esse estilo de vida de mediocridade, mediocridade significa ser mediano. Via de regra, ir para o lado oposto pode funcionar, né? Mas, então, basta você seguir o caminho oposto ao das pessoas? Depende. Porque se você estiver no meio de sábios, talvez seja prudente você ouvir os sábios, né? Como que você identifica, então, se o caminho tá certo ou tá errado? De forma geral, eu analiso resultados. Você conhece a árvore pelos frutos. Você sabe que o pé é de maçã pelas maçãs. Você sabe que o pé é de limão pelos limões. De laranja pelas laranjas e assim por diante. Então, se os resultados são bons e são parecidos com os que você quer ter, faz sentido você ouvir esses conselhos e seguir mais ou menos o estilo de vida, modelar essas pessoas para você. Se não, meu amigo e minha amiga, se você tá vendo os frutos ruins, tão podres, por que é que tá ouvindo o conselho dessas pessoas? Por que é que você tá aprendendo e deixando que essas palavras entrem em você? Eu vivi, tirando a minha mãe, que tentou um comércio e ela faliu, ela não deu certo. Minha mãe não deu certo. Eu vivo no meio de servidores públicos e empregados. Eu sou uma das poucas que empreende. A única do núcleo familiar que empreende. Meu esposo é servidor público. E a família também. Então, eu não convivi muito tempo com empreendedores. Só quando eu fui trabalhar eu gostei dessa ideia, gostei dessa história. Quando as pessoas me viram falindo, falaram, Camila, para com isso. É natural. Mas como é que eu vou ouvir conselhos de alguém que ainda não empreendeu? Talvez eu devesse ouvir conselho de alguém que empreendeu. Entende? Teve uma moça no trabalho de uma outra empresa que ela queria muito casar. Né? Eu dou conselho de casamento. Queria muito casar. Só que o povo do lado dela falava que era melhor casar, só não era melhor que morrer queimado. E era uma tragédia de casamento. Falava de casamento de uma forma terrível. E foi uma coisa que eu sonhei tanto que eu falava assim, fulano, você vai mesmo tomar conselho sobre casamento com quem tá com casamento falido? Faz sentido isso pra você? Olha os frutos. Será que não faz sentido você procurar... Que ela falou assim, Camila, não sei se eu vou casar, não faz sentido esse negócio, é muito ruim. Falei assim, claro, você tá tomando conselho de quem tá falido. E se você tomar conselho de quem tá prosperando nessa área? Não faz sentido? Não é isso que você quer?
Então, o ponto aqui é você avaliar os frutos das pessoas. Quais são os frutos que elas estão colhendo? Entende? Avalie os frutos para saber se você está no meio de sábios ou de tolos. Dos loucos ou dos normais. Tá? Outra coisa, é necessário que você tenha uma profunda consciência de si mesmo. Gente, é impressionante. Você convive com você desde o dia do seu nascimento até a idade que você tem hoje. E muitas pessoas não conhecem a si mesmas. Não conseguem compreender do que gosta e do que não gosta. Você fala assim, hoje se fala muito de propósito. Ah, qual é o teu propósito? Para que você serve, né? Qual a tua identidade? Quem é você? Você se conhece? Tem gente que é ótimo para dizer o que os outros devem fazer com a vida deles, mas quando vai olhar para a sua própria vida, não sabe o que fazer com a própria vida. Tem tomado caminhos errados. Entende? Não tem como, é incoerente nós sabermos tanto sobre a vida de outras pessoas sem ter um profundo senso de consciência de quem nós somos. Entende? E quando você conhece as suas preferências, aquilo que realmente arde o teu coração, aquilo que te incomoda, aquilo que você rejeita, aquilo que você quer se aproximar, não importa o que as pessoas estão dizendo. Quando você tem clareza disso, de quem você é, e você toma uma decisão sobre o que você quer fazer com aquilo que você é, vai vir objeção, vai vir adversidade, vão vir as pessoas, vai vir esse negócio, e vai vir mesmo. Mas vai ser tipo o peso de academia, vai ser só uma oposição para te tornar mais forte. É tipo peso, você tá malhando o bíceps aqui, ó. É só peso para fortalecer o teu músculo da resiliência, da perseverança. Quando você sabe. Caso contrário, se você não tem consciência, o que disserem ao teu respeito ou sobre o que você deve fazer com a sua vida, você vai acreditar. Se é que já não está fazendo isso. Se é que você já não está fazendo isso. E aí você colhe os resultados de decisões tomadas por outras pessoas para a sua própria vida. E aí você está vivendo o que outras pessoas falaram para você fazer. E aí você está colhendo os resultados dessas decisões. E muitas vezes é o resultado que você não quer viver isso. E você está lá vivendo isso. Agora, qual o compromisso da pessoa que te deu o conselho de estar do seu lado quando as coisas estão dando certo, estar do seu lado quando as coisas estão dando errado, de pagar suas contas, de cuidar das tuas lágrimas, do teu suor, nesse momento, de acordo com os conselhos dela? Tome cuidado. Por mais que você tenha aceitado ou esteja vivendo o conselho de alguém, a responsabilidade continua sendo sua, porque você não é obrigado a aceitar. Você não é obrigado a aceitar. E se existe algo insano, é isso. Tá? E outra coisa, para finalizar, você quer viver uma vida louca nos seus termos? Esteja perto de outros loucos como você. Pessoas que decidiram assumir a responsabilidade pela sua própria vida, entende? Pelos seus próprios resultados. Na minha trajetória aqui tem muitas coisas feias. Eu não acertei tudo. Eu fui confrontada comigo mesma em algumas decisões e vi que eu tinha falhas. Falhas graves. Meu caráter foi confrontado. Mas se eu não tivesse ido até essas decisões e ter saído da minha zoninha de conforto, eu não seria confrontada. Aquilo ali ficaria escondido. Ninguém mexeria naquilo. Então essas decisões me fizeram crescer. Quando a gente traça metas, uma coisa que eu ensino em liderança é que quando a gente traça metas, a meta, isso eu aprendi, tá? Aprendi e hoje eu ensino. A meta, ela não é para eu atingir determinada coisa, mas é para quem eu vou me tornar quando eu atingir a meta. Então se eu decido faturar 1 milhão por mês e hoje eu faturo 500 mil, eu faturo 500 mil e eu quero faturar 1 milhão. Essa meta vai ser resultado de quem eu vou me tornar. Porque se eu faturo 500 mil, eu sou o tipo de pessoa que consegue faturar 500 mil. Eu tenho uma identidade, eu tenho um conjunto de pensamentos, sentimentos e de comportamentos que geram um faturamento de 500 mil. Agora, se eu decido faturar 1 milhão, eu vou ter que me comportar diferente. Eu vou ter que pensar de uma forma diferente, eu vou ter que me relacionar de forma diferente, eu vou ter que fazer coisas diferentes. Eu vou precisar crescer. E quando eu me cresço, os resultados dos meus comportamentos geram um faturamento de 1 milhão. Então, a meta é para quem eu vou me tornar. Eu posso faturar 1 milhão uma vez, sorte, circunstância, e depois nunca mais faturar. Não significa que eu sou milionária, sou uma pessoa que fatura milhões. Não. Existem ocasiões. Do mesmo jeito que você faliu uma vez, não significa que você é um derrotado, um falido. Não. Se você fale, só derrota, precisa enxergar as crenças por trás disso. Mas se aconteceu 1, 2 vezes na tua vida, não. São circunstâncias que acontecem. Existem fases na vida, estações, e tá tudo bem, aprendizagem. Mas você entende isso?
Então as metas são para nos alargar. E uma das formas de nos tornar, de criar essa energia, gente, é impressionante. Você tá do lado, isso é, como eu lido com pessoas que faturam milhões e algumas que faturam algumas dezenas de milhares, é totalmente diferente o comportamento, os pensamentos, é muito diferente. A energia, a forma de lidar com as coisas, a forma de administrar ou fazer a gestão do tempo, das atividades no tempo, é totalmente diferente. Totalmente. São pessoas que são diferentes. Se comportam de formas diferentes. Então esteja perto de pessoas que querem as mesmas coisas que você. Fica perto mesmo. Ou que já alcançaram ou que estão em busca. Porque isso vai contagiar. Quando você vai para uma academia, vai malhar em casa sozinho e vai malhar no meio de uma academia com a galera que tá ali marombando. Vai procurar treinar para maratona sozinho, vai no meio de outros maratonistas. Já viu aquele povo que anda de bike, aquele grupão cheio de bike? Vai estudar sozinho, vai para um curso. Muitos já devem ter comprado o curso sozinho, em casa, e outros fazendo curso, sei lá, numa instituição presencial. São experiências diferentes quando você tá com outras pessoas. Tá? Esteja perto de loucos como você que vão te apoiar, porque às vezes a gente quer desistir. Às vezes, muitas vezes acontece, especialmente no início, tá bom? E ter pessoas do seu lado te apoiando, falando, cara, eu acredito, vai. Às vezes é importante para animar um coração que muitas vezes tá batido. Beleza? É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Seja louco, maluco, doidão. Faça algo louco hoje. Uma coisa que eu me comprometi nas minhas lives é a gente não sair aqui com obesidade cerebral, né? Uma pessoa que recebeu várias informações. Nossa, estou mais culto, gente, sou uma pessoa erudita. Não quero erudição, sabe? Eu quero que você pegue todo esse alimento mental e emocional e gaste em comportamentos. Eu quero que você decida hoje uma loucura que você vai fazer e uma loucura que faça sentido pra você. Algo que você quer fazer, que vai ser bom pra você, bom pra pessoa com quem você vai fazer, bom pras pessoas ao seu redor. Algo que você acredite, que você não teve coragem ainda de fazer. Se você nunca fez um vídeo e postou na internet, faz o vídeo e posta na internet. Se você nunca negociou, negocia. Se você nunca falou com uma pessoa, vai lá e fala. Eu tinha muito medo de falar com determinados tipos de pessoas, começar a ser louca. Eu falei, vou lá, tá todo mundo lá no cantinho, mas eu vou lá, vou fazer essa loucura e vou colher os resultados da minha loucura. Entende? Então decida uma ação louca que você vai fazer hoje, vai lá e faça, tá bom? E depois compartilhe comigo, que eu quero saber também, tá joia? Pessoal, todas as terças-feiras à noite, às 19 horas, eu tô aqui pra falar com você sobre como multiplicar os resultados da sua empresa. Terça-feira que vem eu te espero de novo aqui, nesse mesmo bate-horário, no Bate-Canal, tá bom? Beijo grande pra vocês, fui!